Ninguém está a salvo. Essa é a principal característica de The Last of Us 2, em um mundo onde o risco sempre existe e a existência é mais frágil do que nunca, e a morte quase sempre vem de forma seca, cruel e sem rodeios. Mas para demonstrar isso de forma convincente, você precisa fazer mais do que botar meros NPCs e alguns inimigos com mais personalidade no caminho do jogador. Você precisa demonstrar isso de forma que cause dor, que deixe o player com raiva, que faça ele se colocar do lado de personagens que ele odeia, para que ele perceba que, da mesma forma que aqueles que ele odeia, os personagens que ele ama também cometeram atrocidades em nome da sobrevivência, crença e amor. Que a existência deles é tão frágil quanto a de todo o resto do mundo. E isso só seria possível numa história tocante, inesperada, humanizada e, acima de tudo, corajosa. Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Em The Last of Us 1, a gente tem uma história consideravelmente mais leve em termos emocionais para o jogador. Sim, a gente tem a morte da Tess e aquele arco dos canibais, onde o líder deles quer fazer coisas horrendas com a Ellie, o que é bem pesado, mas quando eu falo mais leve é no sentido de que em quase nenhum momento, principalmente do meio para o final do jogo, as ações, o heroísmo, a boa vontade dos protagonistas é questionada. Tudo é feito e cometido com a justa desculpa de proteção para Ellie, que é imune e pode ser a salvação da humanidade. E até mesmo no final, quando Joel descobre que ela morreria no processo e mata um hospital inteiro de vagalumes para impedir isso, a gente pensa, é uma merda, mas eu faria o mesmo. Salvei ela. E diferente do que a gente pensa ou mesmo ignora na gameplay ou assistindo o jogo, do outro lado não são só inimigos, são sobreviventes, pessoas com histórias, laços e sentimentos, que estavam naquele hospital e que viram não só pessoas queridas morrerem, mas que também viram a única esperança de cura para a humanidade ser completamente obliterada. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. E aqui entra a Abby, essa cavalona que aparece primeiro com a única função de nos causar dor e ódio. Nossa primeira vista dela é de alguém sádica, cruel e impiedosa, mas aí vai um questionamento. Quantas vezes o Joel não foi esse cara também? Inclusive sem nenhum pingo de consideração, matando a pessoa que criou a Ellie após a morte da mãe dela, que inclusive relutou em deixar a operação ser feita. Abby tá aqui para ser o contraponto. Se a gente via tudo antes como heroísmo ou algo necessário, Abby vem para mostrar quanta dor Joel causou e quanta dor Ellie ainda causaria. E é por isso que eu amo tanto a gameplay alternada entre as duas. Nada traria mais impacto e compreensão com a Abby do que a gente controlar ela. É assim que a gente vê várias memórias dela com o pai que seria morto pelo Joel e que inclusive isso cria vários paralelos da relação da Ellie com o Joel, o que faz a gente ver que elas têm mais em comum do que elas pensam. É assim que a gente vê como ela se juntou aos lobos, a relação dela com o Owen, e é assim que a gente vê as crenças, dores e motivações da Abby. Ela passa de ser um monstro na visão do jogador e lentamente vai sendo humanizada. E no meu caso eu criei um apreço muito grande por ela. Tudo que você, como jogador, faz com ela e vê ela fazendo traz a sensação de, porra, eu entendo ela agora. E a Ellie incrivelmente vem no caminho contrário. Durante a jornada dela, tudo que você experiencia na visão de vingança dela é meio desconfortável. Ela desconversa quando a Dina pergunta sobre os atos ruins do Joel, ela não pensa sobre como e por que mataram apenas o Joel, poupando a vida dela já que ela não tinha nada a ver com o que eles queriam. Ela mata, tortura e derrama sangue de uma forma cruel, e o jogo faz questão de te botar no controle do ato para ser mais agonizante ainda. Tão horrível que mesmo sem ela falar nada, a gente sabe que a Ellie se questiona. Joel, Tommy, Jesse, Dina, Nora, Manny, Mel, Owen, Lev e Yara. Todas essas pessoas são ou eram afetos das protagonistas e as únicas que poderiam causar alguma dúvida no caminho sanguinário que elas estavam escolhendo. E ao mesmo tempo, foram as pessoas que mais sofreram com a violência trocada e as escolhas de Ellie e Abby. Não me entenda mal, tirando Lev e a Yara, todos aqui são adultos e tinham escolha do que fazer. O grupo que acompanhou Abby na sua vingança escolheu isso.
Até mesmo a Mel, que julga a Abby como alguém que sempre foi horrível, tava lá dizendo que deviam matar a Ellie e o Tommy rendidos no chão. Manny, uma limpa. Não, a gente veio pegar ele, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas sem pontas soltas. Dina aceitou a jornada de vingança sabendo da sua gravidez, botando isso em risco. Tommy, mais do que ninguém, impulsionou Ellie para esse caminho, fazendo ela fazer o mesmo que ele fez, se afastar de quem ama. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Mas como bons seres humanos, ou seja, complexos pra caralho, elas não vivem só de certezas. Abby tem aquilo que ela quer sendo posto em xeque quando Owen lança um dos melhores diálogos do jogo. Eu acertei um na cabeça. Com força. Ele foi pro chão. A arma dele estava bem do lado. E ele não pega. E ele era velho, cansado. Ele estava pronto. Eu não consegui. E aí é claro que o Danny veio me encher o saco. Aí ele me aponta a porra da arma. Eu agarro a mão dele e... Primeiro eu nem soube qual dos dois tinha levado o tiro. Vou dar um jeito. Eu posso falar com o Isaac. Eu cansei, Abby. Eu não quero lutar por uma terra que não significa mais porra nenhuma pra mim. Quando o líder que sempre incentivou ela quer matar o garoto que ela protege depois dela não conseguir proteger a irmã dele. Não, mas que porra! Atira nela! Ellie duvida do que realmente vale a pena quando ela se vê totalmente entregue à violência sem pudor, do sangue derramado para ir em busca de mais sangue. Fiz ela falar. Ambas duvidam do que acreditam, do que são, do que se tornaram e do que devem fazer, e as duas são jogadas no ódio novamente. Primeiro o Abby, quando depois de fugir com o Lev, chega no aquário para descobrir Owen, Mel e o vindouro bebê mortos. Cansada, em luto, com muito ódio, ela nem sabe se ir acabar com a situação ainda parece certo. Mas depois de tanto que foi perdido, parece que não tem nenhum outro caminho possível. Ela encontra eles, mata o Jesse, atira no Tommy e depois de uma longa batalha com a Ellie, prestes a matar a Dina, Abby percebeu primeiro o que real acontecia, o ciclo de violência. E ele precisava ser quebrado, com o objetivo de não se perder mais nenhum laço para isso. No caso da Abby, a única pessoa que restou, o Lev. Nunca mais apareça na minha frente. Vem. Infelizmente, Ellie não percebeu isso naquele mesmo momento onde a sua vida foi poupada mais uma vez. Ela tentou engolir a falta de conclusão, tentou viver com os traumas, tentou não precisar dar mais sentido ao que ela havia passado. Mas como último teste, a vingança bateu na porta. E ela respondeu o chamado. Por mais uma vez, o caminho dela se cruzaria. Abby agora numa jornada de esperança com o Lev, tentando reencontrar os vagalumes. E Ellie ainda na mesma jornada de vingança que jamais traria qualquer tipo de satisfação para ela. Ellie, que veio para acabar com tudo, tem que, ironicamente, salvar a vilã de sua história. Enquanto questiona o que fazer, o trauma bate, o ódio aperta e ela força Abby, que já havia percebido que isso não levaria a lugar nenhum, a mais uma vez lutar.
Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom. Ambas fracas, machucadas por dentro e por fora. E naquele momento, Ellie percebe que a vingança não traria ele de volta. Percebe que não valia a pena sacrificar a vida que ela tinha construído com a Dina para derramar mais sangue. E infelizmente percebe tarde demais. Isso é um doloroso callback. No primeiro jogo ela disse que o maior medo dela é terminar sozinha. E depois de tudo que ela passou, de todos que ela perdeu, ela nem mesmo pode dizer que o que aconteceu não é culpa dela. Ela tinha uma família, ela tinha estabilidade, ela tinha paz. E ela jogou tudo isso fora. Ela escolheu isso. De forma cruelmente poética, ela acaba sozinha. The Last of Us 2 conta uma história extremamente humanizada, emocional e corajosa. Eles queriam passar 3 mensagens com essa história, pelo menos é assim que eu vejo. Ninguém tá seguro, não existem heróis ou vilões aqui, apenas sobreviventes, e a mais importante de todas, a vingança não causa nada além de mais dor, ódio e um ciclo interminável de violência. Quebre o ciclo e não sacrifique aquilo que você tem por algo que nunca vai voltar. Isso é The Last of Us 2, uma das melhores histórias que eu já vi.